Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do projeto EducaBalsos. Hoje é dia da nossa aula interativa sobre elementos químicos, né? Essa aula é direcionada aí aos alunos do nono ano, a unidade temática Matéria e Energia, e a habilidade é 03, identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, construção do átomo, composição de moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. Nós vamos aprender aqui a conceituar elementos químicos e sua representação e entender as definições modernas de elemento químico, isótopos e íons. Bem, aqui como primeiro exercício nós temos esse aqui, ó. O número de prótons, de elétrons e de nêutrons do átomo de cloro, que tem o número atômico 17 e o número massa 35, é respectivamente letra A, 17, 17, 18, letra B, 35, 17, 18, C, 17, 18 e 18, D, 17, 35 e 35 ou E, 52, 35 e 17. Pensa, já que nós vamos resolver essa questão aqui juntos, tá? Bem, essa questão é bem simples, né? Ó, o número de prótons, elétrons e nêutrons nessa ordem ele quer, né? Então vamos lá, nós sabemos que o número atômico ele expressa necessariamente a quantidade de prótons que o átomo tem, não é isso? Então, se o número atômico aqui é 17, significa dizer que se o número atômico é 17, significa dizer que a quantidade de prótons é 17, certo? Então já temos aqui a quantidade de prótons 17. Como é na ordem, então vamos ficar entre a letra A, C e D. Vamos lá. Aí, como se trata de um átomo, a gente sabe que o átomo ele é eletricamente neutro. O que significa dizer isso? Que a quantidade de elétrons dele na eletrosfera é igual à quantidade de prótons no núcleo, não é isso? Então, se a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, então se a quantidade de prótons é 17, a de elétrons também é 17. E para que a gente possa determinar a quantidade de nêutrons, sabendo que o número de massa é a quantidade de nêutrons mais a de prótons, vai ser o quê? Vai ser o número de massa menos a quantidade de prótons. Então, se eu tenho um número de massa 35 menos 17 dá um total de 18. Então vamos ver qual a alternativa que atende a nossa questão aqui. Vai ser, ó, número de prótons 17, número de elétrons 17 e número de nêutrons 18, portanto é a letra A. Vamos para a próxima. Bem, vamos aqui para a nossa segunda questão. As representações aqui, ó, do hidrogênio com o número de massa 1 e número atômico 1, número de massa 2 e número atômico 2, número de massa 3 e número atômico 1, né? Que obviamente é o hidrogênio, né? Indicam átomos de hidrogênio com números diferentes de. Aí você vai observar o que difere aqui de um para outro, tá? Números diferentes de atomicidade, de valência, de elétrons, de prótons ou de nêutrons, tá? Pensa, já que a gente volta com a solução. Bem, pessoal, vamos analisar aqui essa questão, tá? O que tem de diferença entre esses três isótopos aqui, tá? O que difere de um para o outro? Então, vamos lá. Aqui, se a gente fosse analisar
pela disposição que se encontra, a gente ia dizer que nós iríamos dizer que é o número de massa, mas a gente não tem essa alternativa, né? Então vamos ter que procurar outra coisa, né? Que está divergindo aí. E o que a gente pode chegar à conclusão é o seguinte, ó, se o número de massa é o número de nêutrons mais a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons vai ser o quê? O número de massa menos o número de prótons. E o que temos aqui para o primeiro? Ó? Quantos nêutrons tem esse primeiro isótopo? 1 menos 1 dá 0, nenhum. O segundo, 2 menos 1 dá 1. E o terceiro, 3 menos 1 dá 2. Então, o que difere de um isótopo para outro é a quantidade de nêutrons. Letra E. Bem simples essa questão, né? Vamos aí para a próxima. Vamos aqui para a nossa terceira questão aqui, ó. Dentre as espécies químicas, eu tenho aqui, ó, 3 espécies de boro e 3 espécies de carbono. As que representam átomos cujos núcleos possuem 6 nêutrons são. Aí temos outras alternativas aqui. Então, você vai marcar somente a alternativa em que as espécies químicas possuem 6 nêutrons. Pensa, já que a gente volta com a solução, tá? Tá, para a gente definir a quantidade de nêutrons, nós vimos aí em aulas anteriores que é somente pegar o número de massa e subtrair pelo número atômico, né? Então vamos ver para cada caso aqui, ó. 9 menos 5 dá 4, 10 menos 5 dá 5, 11 menos 5 dá 6, ó, encontramos o nosso primeiro aqui, ó, certo? 10 menos 6 dá 4, 12 menos 6 dá 6 e 14 menos 6 dá 8. Então temos as duas espécies químicas aqui que têm 6 nêutrons. É essa espécie aqui de boro e outra de carbono, só temos que identificar qual alternativa que elas se encontram, né? Então B11, 5, C12, 6. Então é a letra B, a resposta correta, e vamos para a próxima. Bem, vamos aqui para a nossa quarta questão. As espécies químicas, ó, veja, A, com o número de massa 3x e o número atômico x mais 5, e B, com o número de massa 3x menos 2 e número atômico 2x menos 10, representam átomos com igual número de prótons. Veja bem esse detalhe, ó, igual número de prótons. O número de nêutrons encontrados em A e B é, respectivamente, pensa um pouquinho, e já que eu volto aqui com a solução dessa questão. Vamos lá. Se a quantidade de prótons é igual, significa dizer o quê? Que eles têm o mesmo número atômico, então eles são isótopos, não é isso? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou igualar a quantidade de prótons, aliás, o número atômico nessa parte inferior, né, do símbolo do elemento. Então eu tenho x mais 5, vai ser, x mais 5 vai ser igual a 2x mais 10. Vamos ver quanto é esse valor de x. Então, vamos lá. Equaçãozinha do primeiro grau, x menos 2x vai ser igual a 10. Passo 5 para o segundo membro, menos 5. Logo, eu vou ter aqui
Aliás, aqui é menos 10, né? Menos 10. Então aqui vai dar menos x, que é igual a menos 15, logo x é igual a 15, tá? Só correção aqui, ó. Menos 10, tá? 2x menos 10. Então x é 15. Se x é 15, significa dizer que o número atômico aqui vai ser 20. 15 mais 5 dá 20, certo? 2 vezes 5, 15, menos 10, 20 também. Beleza, então já sei o número atômico, né? E o que a questão quer é o número de nêutrons dos dois. Para definir a quantidade de nêutrons, eu preciso saber também o número de massa, né? Já tenho que o meu Z, para esse elemento A, o Z é 20. O A do elemento A, que é o número de massa, vai ser 3 vezes 15. 3 vezes 15, 45. Vamos guardar essa informação aqui, vamos lá para o B. O número atômico do B, como é isótopo, nem me dá o trabalho de calcular, é o mesmo. Vamos aqui para o número de massa. Então, tem a expressão aqui que define o número de massa, eu sei que o valor de x é 15, vai ficar 3 vezes 15 menos 2, 3 vezes 15 dá 45, menos 2, 43. Então, o número de massa de B é 43. Como sabemos, a quantidade de nêutrons, né, o número de nêutrons, é definido pela subtração do número de massa pelo número atômico. Então, 45 menos 20 dá 25. E aqui, 43 menos 20 dá 23. Portanto, respectivamente, vai ser letra A, ó, 25 é o elemento A e 23 o B, tá? Certo? Letra A, a resposta correta. Vamos para a próxima questão. Bem, pessoal, vamos aqui para a nossa quinta questão, ó. Preencha as lacunas da seguinte tabela. Aí tem dois elementos químicos aqui, ó. Na primeira coluna da tabela, é para você preencher com esse espaço vazio que está indicando aqui, ó, para você colocar o número de prótons desse elemento. Na segunda coluna, o número de elétrons. Na terceira coluna, o número de nêutrons. E na quarta coluna, o número de massa. De acordo com os resultados obtidos, você vai marcar a alternativa correta. Pensa e já que eu volto aqui com a solução, tá? Vamos lá, vamos para a solução. Ó, temos os dois elementos químicos aqui. Vamos preencher aqui cada coluna, tá? Com o que se pede. Vamos primeiro para essa linha desse primeiro elemento, o número de prótons. Se eu tenho o número de elétrons do átomo neutro igual a 90, então significa dizer, se é eletricamente neutro, a quantidade de prótons é a mesma. Então aqui é 90 também. E como vimos anteriormente, a quantidade de nêutrons ela é definida pela subtração do número de massa pelo número de prótons. Então a quantidade de nêutrons aqui vai ser 232 menos 90. Logo 232 menos 90 dá 142. Então temos aqui, ó, por enquanto na sequência 90 e esse outro espaço aqui 142, certo? Agora vamos preencher esses dois espaços vazios aqui, que ainda faltam. Número de elétrons desse átomo é eletricamente neutro. Se ele é neutro e eu tenho um número de prótons igual a 17, significa que a quantidade de elétrons também é 17. Vamos preencher aqui com 17. E o número de massa, ele é a soma do número de prótons com a quantidade de nêutrons. Então o número de massa aqui vai ser 17 mais 19, que dá 36. Portanto, a alternativa correta é a letra A.
90 17 142 e 36. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero realmente que vocês tenham compreendido essa parte de distribuição eletrônica, número de massa, certo? Isso aí vai ser bastante importante nos próximos conteúdos, tá? Eu aguardo vocês. Até lá. Valeu. Tchau.